dados, né, os registros, toda aquela papelada, ela é um patrimônio, né, um bem do cartório. E pode sim haver essa resistência, né, de ele entregar com tudo e não se importar muito nos detalhes que eu vou falar para vocês daqui a pouco, os detalhes que vocês precisam ter de cuidado na transferência desse patrimônio, né? Então, pode sim ter resistência. E como, eu já vou responder para não perder, e como, né, a gente trabalhar isso? Primeiro, sempre se basear em dados e fatos. Mande um e-mail, solicite item a item, né, uma listagem de todos os livros, né, de quantas páginas que ali ele tem, né? Você, antes de pegar essa documentação, fazer uma inspeção, fazer um controle para saber se está tudo certo ou não, para entender se aquilo que realmente ele está definindo como verdade realmente é baseado na realidade hoje do cartório. Então, é importante vocês tomarem esse cuidado e se não tiver alguma coisa em acordo, vocês podem comunicar à própria corregedoria pela resistência que eles estão tendo aí nesse período. Por quê? Porque eles já têm um provimento, né, que a corregedoria já, alguns meses atrás, já passou para eles, de como que eles têm que fazer essa transferência, né? Eles já têm a consciência de como fazer essa transferência. Gestão do patrimônio. Ele quer, acima de tudo, dizer que tudo que está dentro do cartório é o maior bem do cartório. E tudo que é um bem, ele tem um valor. Então, a gestão do patrimônio, ele fala para você identificar quais são esses bens e quais são os valores que ele te proporciona na sua gestão atual. Eu tenho que identificar os bens e entender qual é o valor que cada um propõe para mim dentro de um cartório. Esse bem, ele pode ser tangível ou pode ser intangível. Então, esse é o conceito do bem. Tangível ou intangível. O que é um bem tangível? Um bem tangível é tudo aquilo que é propriedade do cartório em que eu consigo tocar, ele é físico, né? Eu consigo, ele é algo concreto. Então, tudo que é concreto, que eu consigo tocar, é um bem tangível. Pode ser uma mesa, um computador, um armário, né? Enfim, tudo aquilo que você consegue tocar, tá? Um bem intangível também é uma propriedade do cartório, no qual você não consegue ver ou você não consegue tocar, mas ele é baseado em percepção. Então, o que é essa percepção? A percepção que o cliente tem sobre o seu atendimento, por exemplo, né? A percepção que você oferece da imagem do cartório na sociedade, a imagem do cartório dentro aí da associação, a marca, a estratégia, né? A forma como você faz o serviço, passo a passo, os processos, as inovações, os prêmios, os certificados, isso tudo são bens intangíveis do cartório, e isso gera um valor. Mesmo que ele não seja financeiro, ele gera um valor econômico, que por mais que você queira colocar um preço, você não consegue. Porque quanto vale, por exemplo, um cliente satisfeito? Então, essa intangibilidade hoje, ela tem que ser levada em consideração, porque é isso que faz o valuation, né, de um negócio. E isso deve ser determinado lá na assessoria contábil. Isso tem que aparecer lá no balanço patrimonial, né? E vocês têm que saber olhar esse tipo aí, né, de cálculo dos imobilizados e vai ter lá, né, as proporções contábeis para que você também tome decisões assertivas e que você possa aí tirar a maior vantagem desses bens de patrimônio dentro do cartório, tá? Então, um valor, ele pode destruir o cartório ou ele pode realmente elevar, destacar o cartório na sociedade, né? Na associação, na classe onde vocês estão. Então,
tome muito cuidado aí sobre essa parte de bens patrimoniais. Vocês têm que saber fazer a gestão de patrimônio muito bem feita, tá bom? E, claro, focando sempre o melhor e o maior valor. Por exemplo, quando você chegar no cartório, quando você fizer a visita presencial, qual é o impacto que esse cartório gera para você? Ela tem um visual bacana, né? O cartório te proporciona um conforto, te proporciona uma visão clean, ela te proporciona uma orientação rápida e adequada do que você precisa. Você encontra rapidamente o painel de senha, né, para você tirar lá a senha. Porque, gente, o tal de você chegar no cartório e você não consegue achar o painel de senha, é horrível isso. E essas percepções que a gente tem, por mais que parece que não serve para nada, mas é isso que vai fazer toda a diferença depois na sociedade, né? Então você precisa verificar qual é o primeiro impacto, a primeira imagem que esse cartório te oferece na sua visita. O impacto positivo ou o impacto negativo? E se não for tão bom, já começa aí a fazer um plano de mudanças rapidamente para que esses bens tangíveis e intangíveis eles possam aí ser mudados de uma forma que eles demonstrem uma gestão mais orientada realmente para a satisfação do cliente, tá? Não adianta nada você ter computadores velhos e isso tudo está enterrando, né, a entrega do serviço e para proporcionar aí uma maior agilidade para o cliente. Por quê? Porque, não vou investir em computador, não. Tá lá um computador de 10 anos atrás, né, naquele cartório. Então, poxa, compra um computador melhor, você vai ver que o impacto disso na mudança, né, desse bem, ele vai, de fato, aumentar o valor do seu cartório, mesmo que o cliente não saiba que foi devido àquilo, mas vai gerar um impacto positivo na sua gestão, tá bom? Então, a primeira coisa na gestão de patrimônio é você pedir para o antigo titular listar todos os bens do cartório. Ele tem que te passar uma listagem, né? Quantos computadores tem, qual área que está, né? Qual é o ano daquele, por exemplo, daquele computador, daquele bem, né? Daquela mesa, daquela cadeira, se foi trocado, se foi colocado mais memória nova, pode ser, né, que tenha colocado lá na CPU mais memória nova, de quando que foi, quando que ele foi comprado aquele bem. Então, você precisa ter todas essas informações para que você faça decisões. E essas decisões têm que ser baseadas em adquirir esse bem do antigo delegatário, né? Ou você pode alugar esse bem, você pode comprar um novo bem, ou você pode dar uma baixa contábil desse bem para poder doar, para poder fazer uma venda e ter aí um recurso financeiro para dentro do cartório com um destino adequado daquele bem. Bem, pode ser, né, o prédio, pode ser um veículo que tiver mesa, cadeira, pode ser o arquivo, tudo isso é bem. Então, você precisa colocar isso tudo numa listagem no papel. E você precisa detalhar data, o valor que foi pago naquela época daquele bem, ter também conhecimento das taxas de depreciação. Com o tempo, tudo que está dentro do cartório vai perdendo valor, né? Ele vai diminuindo. Mas cada categoria de materiais, de equipamentos, eles têm uma taxa diferenciada, né, de depreciação. Então, você precisa aí saber quais são essas taxas de depreciação e quais são o tempo de depreciação para cada item, né, dos bens, conforme aí a legislação contábil. Quem vai te ajudar a fazer isso muito bem vai ser o seu assessor contábil. Vocês percebem que tanto um bom assessor de gestão, que é isso que vocês estão tendo agora, que o IEPTB, a ANOREG e também o Espiritualidade já está proporcionando para você agora essa assessoria de gestão, né? Ela é muito importante, assim como a assessoria contábil,
ela é fundamental e é quem vai ficar com você o tempo todo, para poder aí se preocupar com todas as movimentações que você fizer dentro do cartório. Por isso que é muito importante você selecionar um bom contador. Cuidado com aqueles que cobram muito barato, né? O barato depois sai caro. Então, encontre um contador que tenha um custo-benefício realmente adequado pelo resultado que ele vai te entregar, tá bom? E aí, além de fazer essas listagens, é importante também verificar se o cartório já tem a identificação desses bens. Então, tem alguns cartórios que já tem aquelas etiquetas de patrimônio, né, que fica atrás do computador, das mesas e cadeiras, que já está mapeado, já tem essa listagem e está tudo certinho. Outros, que eu acho que a maioria no estado do Mato Grosso, não tem essa identificação dos bens. Então, pode ser que na sua nova gestão você já inicie aí o mapeamento, já compra as etiquetinhas de patrimônio, né, em aço, de preferência, porque daí você mantém a credibilidade, a autenticidade daquele bem, né, da etiqueta, por muito tempo. Então, fica a dica aí para vocês nessa parte de gestão de patrimônio. Gestão de patrimônio é entender quais são os bens que tem dentro do cartório, quais são os tangíveis e os intangíveis e quais são os valores adequados de cada um deles hoje, né? Hoje, no estado atual, hoje, quanto que realmente cada um vale para você tomar as decisões que precisa tomar aí para poder montar a estrutura toda do cartório. Vocês têm alguma dúvida? Anote aí a dúvida, eu vou dar uma olhadinha aqui. Gustavo, gestão do patrimônio. Ao instalar a serventia e adquirir um computador usado, comprometeria muito a gestão administrativa? Consultar o contador antes, é correto? Bom, nesse caso específico, Gustavo, eu falaria com um suporte de informática, alguém que entenda de computador. O contador ele vai te informar a taxa de depreciação dele e quanto que ele realmente vale no mercado hoje. Ponto, é análise contábil. Mas para você garantir a integridade da funcionalidade desse computador, é importante você e buscar um gestor técnico aí de informática. E aí essa pessoa ela vai conseguir verificar se aquele bem que você tem interesse em comprar, ele vale o valor, né, que está sendo pedido e se ele tem as condições de funcionalidades adequadas para o tipo de exercício que você quer que ele faça dentro da sua serventia. Então, tem computadores que é só mesmo para colocar dados ali e não tem nem software, né, instalado. Então, pode ser qualquer um basiquinho. Mas aqueles que precisam ficar na linha de frente para poder fazer o atendimento ao público e que precisam carregar um software ali, eles precisam ter uma capacidade muito mais rápida, né, uma memória adequada. E aí, dependendo do tempo de uso desse computador, não vale a pena, tá? Computadores aí depois de 4 anos de uso, eu não recomendo comprar não, tá bom? Compre computadores antes desse tempo. E é importante também dizer que nessa gestão de patrimônio, verifique as manutenções que são realizadas também dentro do cartório. Ar-condicionado, às vezes tem um ar-condicionado que nunca foi feito uma manutenção, então o valor daquele bem, putz, ele baixou muito mais, porque não tem uma manutenção. Pode ser que um computador também nunca teve uma manutenção preventiva ou corretiva, né? Então, é importante verificar os pontos de manutenção que foram dados perante esse bem. Tem cadeiras no cartório que estão todas tortas. Se você colocar um vaso de flor em cima da cadeira, ela quebra. Então, é dali para o lixo, não tem conserto, né? Então, não adianta depois você querer comprar porque você entende que aquilo é um bem do cartório e é lixo, né? Você precisa da baixa contábil para poder fazer aí a destinação correta desse resíduo. Etiqueta em aço nos maquinários, impressora, computador.
quem iria me auxiliar? Bom, existem empresas que já fazem, né, essa etiquetinha. Você pode, com a listagem que você está em mão, você passa lá para essa empresa, ela faz a etiquetinha e ou você mesmo cola essas etiquetas lá nos equipamentos ou você coloca um funcionário. Não precisa de uma pessoa especialista nisso, não. É um processo bem simples, tá bom, Gustavo? Então, você compra a etiquetinha e você vai lá e você mesmo cola. O ponto é, a listagem dos bens estão todas corretas? Mapeou todos os bens realmente, né, tangíveis do cartório para poder fazer isso? Se tem tudo mapeado, você coloca o código que você quiser, né, para fazer aí a identificação desse bem. Você pode utilizar, por exemplo, um número sequencial barra o ano que esse bem foi adquirido, né? Por exemplo, 001 barra foi adquirido no ano de 2018. Aí tu põe lá, né? Aí você vai criando a sua codificação. Você cria a codificação, essa empresa faz a etiquetinha baseada em cima dessa listagem que você vai enviar para ela e você mesmo cola essa etiqueta no bem.